Voltei. Tenho que aproveitar que essa história está bem fresca na minha memória, porque eu terminei hoje os dois últimos livros de Kingslayer. E aproveitando que eu voltei pro meu cenário tradicional, eu também vou voltar para o estilo de vídeo tradicional, que é contando o livro do início. Eu vou contar a história inteira, depois eu vou dar a minha opinião sobre a história e vou dividir com vocês a minha experiência com esse livro. Lembrando que os meus vídeos são cheios de spoilers, então se tu não gosta de spoilers, se tu quer ler o livro antes e depois vir saber a minha opinião, fique à vontade e não esqueça de voltar. Kingslayer, ele é uma obra brasileira e a autora, a Verônica Oliveira, ela tem um perfil aqui no Instagram, então quem quiser seguir, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. E também quem tiver interesse de, além de escutar a história, ler, né, procurem saber, porque os livros dela estão todos disponíveis no Kindle Unlimited. Então é uma oportunidade pra vocês conhecerem essa história também. Como eu já tinha compartilhado com vocês, eu tenho meus personagens favoritos, eu tenho um feiticeiro favorito, eu tenho a Melis, que ela é uma ladra, e até agora eu não entendi que título que a gente vai dar pra ela, né? Nem o livro quis dar um título, então eu não vou dar um título pra ela, então é só a Melis. Tínhamos o rei, tínhamos 3 soldados patetas que ficaram atrás do rei no final da história. E, enfim, a gente tinha uma guerra se formando no primeiro livro, com um desenvolvimento muito bom de poderes. A gente tinha uma história de mundo que estava ali em desenvolvimento também, eu não tava entendendo nada, mas eu fiquei viciada nessa história. Acontece que eu estava completamente enganada sobre o romance entre o rei e o feiticeiro. Completamente enganada. Não tanto assim, mas bem errado. Nesse segundo livro, a gente deixa de receber migalhas de interação entre o rei e o feiticeiro e acaba recebendo pães inteiros, o que pra mim foi muito bom. Porque, enfim, né, gente, eu gosto de enrolação, mas o que pra mim conta não é, ai meu Deus, eu sofri muito pra eles ficarem juntos. Eu também gosto. Mas eu também gosto de um bom desenvolvimento. E o jeito que eles começam a interagir, gente, é maravilhoso. Temos o início de uma relação, assim, meio conturbada, né? Porque, enfim, um odeia o outro, eles têm essa visão deles de que eles são muito ruins, né? Cada um do seu jeito. Um é um feiticeiro muito forte, que parece meio lunático, e o outro tem fama de ser o demônio vermelho, ou seja, os dois têm famas ruins e eles meio que têm esse preconceito entre os dois. Mas eles começam a se envolver, né? Tem as crianças ali que facilitam 100% a relação deles, que ficam interagindo entre os dois, e eles acabam vendo, ele tem um lado bom do outro, enfim, aquilo que a gente já conhece, né? De Enemies to Lovers. Mas, gostei muito. Gostei muito da personalidade do feiticeiro, que cada vez mais a gente começa a entender como ele é, ele realmente tem parafuso a menos. E o rei, bom, ele continua emburrado o resto dos livros, tá? Então se alguém tinha ali uma esperança de ver, o rei bobalhão, não. Ele é bobalhão em pequenas migalhas, ele é emburrado mesmo. Apesar de eu achar no primeiro livro que os soldados ali tinham Dorian, o outro menino lá que virou conselheiro, eu esqueci o nome, e o Kevander, enfim. Eu achei que eles não iam ter tanto destaques assim nos outros livros, mas eles tiveram bons desenvolvimentos, cada um tem a sua história. Eu acho que foi muito bem dividido assim o tempo deles no livro, eu achei isso muito bom, porque a gente conseguiu não ficar enjoada do casal principal, justamente porque tinha essa troca. E a Melis é uma amiga querida que, assim, gente, juro por Deus, eu queria muito o desenvolvimento dela, porque é um dos meus personagens favoritos do primeiro livro, mas eu não achei que ia ser tão bom, assim, eu não achei que ia ter um grande destaque. No início do livro já eles têm uma chacina. Gente, tem muito massacre nesse livro. Enfim, a gente encontra lá a grande cidade rica que eles estavam indo no primeiro livro. E a gente descobre um pouquinho mais do passado dela. E isso também acaba revelando aí alguns traços da personalidade dela e desenvolve também um pouquinho do relacionamento dela com um soldado, que é o Kev, ou Kevander, ou enfim, tem vários apelidos pra esse homem. Então a gente já sabe que a Melis é uma ótima ladra, ela é bem sorrateira e fofoqueira, e agora a gente também tem um relacionamento dela amoroso. Gente, é uma personagem completa. Inclusive, eu gostaria muito de ter um livro que só fosse pela visão dela, porque eu achei ela maravilhosa. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da Melis, a gente também tem a questão do feiticeiro, do rei, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu confesso que eu fiquei um pouco, sabe, eu queria tanto acompanhar só a história do feiticeiro, e depois eu queria acompanhar só a história da Melis. Então pra mim eu fiquei muito dividida, e eu tenho muita dificuldade quando um livro é dividido em povos, né, em pontos de vista, porque gente, eu fico confusa, mas eu acho que enriquece muito a história, porque a gente ficou sabendo, vai juntando pecinhas e pecinhas assim. E a partir do segundo livro e do terceiro livro, a gente tem muito mais personagens, né, muitos pontos de vista diferentes. A gente tem alguns, não são feiticeiros, são ladrões de olhos. A gente tem mais, né, que tem esse protagonismo, esses pontos de vista, né, ditado no livro. E isso me atrapalhou um pouco também, mas eu gostei muito, porque eu me peguei a algum deles, né? Eu gosto muito do Félix. Tem também a menina que se chama de Pedrinha de Gelo, que eu também não sei falar o nome dela, mas eu gostei muito dela também. E assim, o que eu gostei muito no segundo livro? As crianças foram finalmente, pela lógica, né, que tava faltando essa parte, tiradas do perigo, direto. O que me incomodou no primeiro livro é que era sempre essa interação com as crianças, assim, eles estavam no meio de uma guerra, gente, tinha gente sendo massacrada, realmente, e tava as crianças ali, sabe? E eu entendo que, tipo assim, não tem muito como proteger no meio de uma guerra, mas eles tinham condições de botar elas num lugar seguro, eles só não colocavam. Isso pra mim tava me pegando muito, sabe? Mas quando as crianças vão para um lugar seguro e finalmente o livro ele ganha um tom assim mais de adulto, guerra, vamos parar de fazer palhaçada, digamos assim, eu gostei muito. Parece que, assim, decolou, sabe? O que também abriu brecha pro romance finalmente se desenrolar, porque a gente não tinha como. Eles iam dar as mãos, eles iam falar alguma coisa de uma criança, então pra mim isso tava atrapalhando demais. E também tinha aquela questão do perigo constante, tipo, eu sei que tinha o nosso querido Vladimir, que é um troll, protegendo as crianças, só que eles estavam ali no fogo cruzado, sabe? E eu entendo que tinha a questão do, enfim, deles terem se separado e ter acontecido tragédias, né? Que o feiticeiro ele tem esse trauma.
Só que manter as crianças no fogo cruzado não era uma boa ideia. Na minha cabeça aquilo não tá fazendo sentido, então eu dei graças a Deus que elas foram. Então a gente tem essa questão, né, de juntando tropas, aí eles vão lá fazer um acordo, descobrem que o cara da acordo era do mauzão, mata o cara da acordo. Eles nem pensam em questão de política, nada. Por quê? Porque os valores sempre vêm em primeiro lugar. Isso é uma coisa que desde o livro fica bem firme. Valores acima de tudo. Mesmo que, tipo, eu tô precisando de 10 mil guerreiros pra guerra. Se o cara que tem esses 10 mil guerreiros for um cretino, e quando eu achei que eu não podia me surpreender mais, porque eu tava adorando completamente todos os desenvolvimentos dos personagens, a comunicação deles, gente, foi muito lindo de ver eles crescendo no segundo livro. A gente se prepara pro primeiro plot twist. Com vários assassinatos acontecendo na fortaleza onde eles tinham se, né, reunido para ficar seguros e planejar os próximos passos da guerra, estavam acontecendo pequenos assassinatos, certo? E ninguém sabia o que era. E eu jamais ia desconfiar que eram entre eles. Porque a questão dos poderes, tá? O rei parece que tem poderes absolutos, então ele escuta bem, ele tem um pressentimento se a pessoa é do bem ou do mal, enfim, ele consegue entender tudo. Então parece que é poder ilimitado. Porém, isso não me preparou por um baque. O personagem, que estava desde o primeiro livro, que não tinha nada a ver com a história, era simplesmente o traidor. Meu querido Kev. A gente passou o primeiro livro e o segundo inteiro quase com ele cozinhando, fazendo palhaçada, sendo um fofinho. E eu, sinceramente, achei que ia ser isso até o final. Eu não achei que a autora ia fazer uma coisa dessas. Mas enfim, ele era o grande vilão da história. Além dele, a gente descobre que ele também tinha enfeitiçado a pedrinha de gelo pra ajudar ele. Então tem esse baque no final do segundo livro que eu fico tipo... Mas tudo bem, eu me recuperei bem rápido até dessa triste notícia. Porque daí eu pensei... Eu não vou aguentar esperar pra ler o terceiro livro, eu preciso saber como que isso aconteceu. E aí, conforme as pontas iam se prendendo e trazendo pra mim o enredo da história desde o início, sem nenhuma partezinha escondida, eu fiquei muito triste. Eu não fiquei, meu Deus, que plot twist bom. Eu fiquei muito triste. Triste porque no final não tinha como defender, né? O cara que tava ali, inclusive, ele fez par romântico com a Melis, que é uma das minhas personagens favoritas, que já sofreu um monte, e aí eu fiquei sem chão, fiquei triste, porque não tinha uma desculpa. Ele estava enfeitiçado, a pedrinha de gelo estava, mas ele não estava. Então, pra mim, assim, foi pesado. Agora já estamos entrando no território do terceiro livro. É isso, ele não tinha desculpa nenhuma pra ser daquele jeito, né? Ele sofreu, mas a gente não entende muito bem quais as motivações dele no início, a gente só fica com raiva, porque... Gente, meu Deus! Uma coisa que não dá pra reclamar é... não tem guerra o tempo todo. E assim, os poderes que a gente vai descobrindo ao longo da história, eles são muito variados e muito legais, e todos eles têm um ponto fraco. E isso é uma coisa meio, assim, que a gente vai percebendo um padrão, né? A gente pensa assim, vê o personagem na primeira vista, e ele é muito poderoso, e ele consegue tudo, mas a gente vê, tem um ponto fraco. Só o problema é que esse ponto fraco ele é resolvido muito facilmente às vezes. Mas eu nem ligo muito pra isso, tá? Eu continuei lendo assim, acontecem várias coisas trágicas, a gente fica de luto por esse personagem, porque querendo ou não, ele fazia parte dos Três Patetas que eu gostava muito, e ele era o par da Melis e eu fiquei de luto por ela. Então a gente, né, tem essa grande decepção no início do livro, e a gente vai acompanhando o relacionamento do feiticeiro e do rei, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando essa guerra se desenrolando. E aí... que as coisas começam a ficar complicadas. Nesse tempo livre, o feiticeiro e o rei começam a demonstrar seu interesse um pelo outro. Eu achei isso muito fofo. Achei muito fofo o jeito que eles se aproximam, que eles dividem o luto pela família que eles perderam, que eles têm essa conexão com as crianças, mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco de raiva. Porque o que acontece? O feiticeiro, ele é muito louco, ele é muito desmioladinho na cabeça, então às vezes ele simplesmente não mede consequência. Tem um momento de tensão, recebi uma proposta de casamento, vou esperar 1 ou 2 dias e daí eles ficam se estranhando, não sei o que. Não, é resolvido muito rapidamente, bem rapidamente, tipo... Não quero aliança com ninguém, eu resolvo. Eles têm muito isso. E na guerra final, o final mesmo, a gente descobre que sim, os dois botam o pau na mesa e os dois conseguem resolver sozinho. Acho muito legal que, mesmo depois de ter perdido os espíritos, né, o feiticeiro, ele conseguiu absorver a magia, né, que ele era o maior feiticeiro de todo o mundo sem poder no sangue. Eu gostei muito disso, fiquei muito triste pelos espíritos. Eu gostava muito dos espíritos. Eu senti que eles perderam um pouco de protagonismo no segundo e no terceiro livro, o que eu achei meio triste, mas eu entendi, né, que... se eles continuassem ali, a gente não ia desenvolver, né, o feiticeiro, ele ia continuar sendo dependente, né, e continuar sofrendo o que ele sofria, enfim, pra conseguir usar a magia. E eu fiquei feliz que ele conseguiu absorver, pelo menos a magia ela não foi perdida, ou ele não perdeu conexão 100% com os espíritos. E ele acabou, né, ele e o nosso querido rei acabaram assumindo aí o posto de guardião da magia. Eu achei muito bom, e eu amei o prólogo falando sobre... os descendentes, né, que utilizando a magia livremente, fazendo alianças, tendo contato mais com criaturas mágicas, isso eu gostei muito, inclusive eu espero muito uma continuação com os descendentes, por favor, providencie. E uma coisa que eu achei muito legal também é que mesmo depois de, enfim, não sei quantos anos, centenas de anos, eles mantiveram essa missão à risca de proteger a magia, né, que a gente acaba conhecendo os descendentes, né, dos Dakarai, não sei se fala assim o nome, mas eles utilizam muito a magia. E mesmo que seja da família, um dos descendentes utiliza magia obscura, né? Ele, enfim, corrompe a magia livre que eles estavam protegendo e eles vão lá e eliminam essa pessoa, mesmo sendo da família. Ou seja,
eles mantêm à risca essa promessa que eles fizeram pros espíritos e pras deusas, que sinceramente ninguém suporta essas deusas, porque elas são completamente coerentes. E eles mantêm isso e se mantêm juntos e... Ai, gente, se tiver uma continuação desse livro, se tiver uma segunda trilogia sobre os descendentes, eu vou estar consumindo também. Desde o início, né, desde o primeiro livro, eu senti muito potencial nessa história, eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento, mesmo que não seja o que eu tinha imaginado, né, mesmo que não tenha acontecido tudo que eu imaginei, me surpreendeu, não foi previsível, não caiu num tédio, eu não fiquei com vontade de largar o livro em nenhum momento, tanto é que eu li toda a trilogia essa semana. E isso me deixou muito feliz, porque me deu vontade, sabe? Vontade de falar sobre ele, vontade de, enfim, convidar outras pessoas para ler, inclusive. Kimberly, por favor, leia. E com certeza, esse é um dos livros de fantasia, né, brasileiros que eu mais gostei, assim, de ter lido. Eu sou muito fã da Helena Lopes, né? Já li algumas obras dela, gostei muito, mas agora eu vou com certeza acompanhar essa autora. Eu achei muito legal. E eu me peguei muito aos personagens, gente. Acabou o livro, eu já pensei, tá, e o próximo? E isso é um sentimento, assim, que me deixa muito feliz, sabe? Eu gosto de conhecer histórias novas e me apegar desse jeito, porque eu sinto que acrescentou alguma coisa, sabe? Não foi só uma história que eu li que não aconteceu nada, que, só tem um romance, nada a ver. Eu senti conexão com os personagens. Eu gostei muito das histórias, eu me vi em alguns personagens e isso me deixou muito feliz. Então, indico muito esse livro, né? Com certeza, a trilogia inteira pra mim são 5 estrelas. E eu acho que, assim, na minha opinião, é um dos livros, assim, se tu tá querendo conhecer mais livros de fantasia brasileiros, esse daí seria um ótimo ponto de partida. E é isso, pessoal. Adoro compartilhar com vocês essas histórias. Espero que alguém leia, além de mim, pra surtar junto, pra comentar junto. E é isso. Muito obrigada.